Os consumidores devem ficar atentos ao fazer as refeições fora de casa. Alguns restaurantes cobram pela perda da comanda, pelo desperdício de comida e até mesmo pela embalagem usada para levar as sobras para casa. Mas o que é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor? Entenda quais são os direitos e os deveres a usar os serviços de bares e restaurantes. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, os brasileiros gastam em média 25% da renda mensal com alimentação fora de casa. Mas e os direitos envolvendo essa relação de consumo? Quais são eles? A Betânia Moura é advogada do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais e vai nos esclarecer algumas questões. Bem, Betânia, em relação à comanda, né? A gente sabe que há muita polêmica envolvendo a comanda. O que pode ou não ser feito em relação à perda da comanda? Em relação à perda da comanda, no caso do extravio, perda ou até mesmo furto, o consumidor deve procurar primeiramente o gerente do estabelecimento comercial e informar a ele o que ele realmente consumiu. Propor fazer a quitação do que realmente ele consumiu. Se o gerente se negar a receber, ele pode chamar, discar para o 190, fazer no boletim de ocorrência, peça ao gerente ou ao caixa o cupom, o recibo, e depois ele pode, mediante os PROCONs ou até mesmo ingressar na justiça para ter o recebimento deste comando que ele pagou, e pelo Código de Defesa e Proteção do Consumidor e pela boa-fé objetiva tanto do fornecedor como do consumidor, ele pode ter esse valor de volta e receber até em dobro, porque foi uma cobrança indevida. Certo. Em relação à divisão de pratos, suponhamos que eu servi e quero dividir o meu prato com uma outra pessoa. E, em geral, como é feita essa questão? Totalmente permitido. Uma vez que o cliente passou, ou pesou, ou comprou aquele prato executivo, ele pode sim dividir. A casa não pode, o estabelecimento não pode, de forma alguma, negar fornecer talheres e uma nova louça, um novo prato para outra pessoa compartilhar aquela alimentação. É certo. Bem, Betânia, suponhamos que o restaurante tem ali uma carta de serviços, mas o consumidor decide fazer um prato exclusivamente de carne, de tira-gosto, de fritas. O restaurante pode cobrar por esse prato especificamente um valor diferente? O restaurante poderá cobrar desde que tenha fixada a informação de que, para um prato especificamente falando de tira-gostos, o valor será Y. Para simplesmente servir, será X. Se tiver essa diferenciação de valores, ele poderá sim cobrar, porque isso está vinculado ao direito de informação. É um princípio norteador do Código de Defesa do Consumidor, que a informação tem que ser devidamente clara para o consumidor. E em relação ao restante, né? A pessoa comeu, ela não deseja mais se alimentar, ela gostaria de levar o restante para casa. É possível isso? O restaurante deve conceder a ela um vasilhame para levar isso para casa? Tá. Esse tipo de alimentação é a alimentação que chamamos de alimentação em salão. Se ele fez a alimentação no salão, ele pode levar sim, não pode existir uma taxa além por ele estar levando, mas o que pode ser cobrado é pelo vasilhame. Agora, se ele tiver apenas servido o seu prato numa quentinha, numa embalagem e pedir para levar para alimentar em outro local, não pode cobrar pelo vasilhame. Bem, Betânia, em relação à água da casa, né? Que seria a pessoa pedir um copo de água, não uma garrafinha de água mineral para ser paga, mas uma água da casa para ela matar aí a sede. É obrigatório o restaurante servir ou não? Nos estados ou municípios que exista a lei a esse respeito, sim, é obrigatório, como o caso do estado do Rio de Janeiro. Já aqui em Minas não temos nada a esse respeito. Então seria um agrado do comerciante fornecer esta água potável, que é a água que ele oferece para os seus funcionários. Não seria obrigado a fornecer, não. Certo. E em relação à sobra no prato? Suponhamos que a pessoa comeu e ela não deu conta, né? Colocou além da conta. O estabelecimento pode cobrar pela sobra? De forma alguma, não pode cobrar pela taxa de desperdício. Até porque o consumidor ele já pagou por aquele prato, né? Então, se sobrou, não pode ter taxa alguma. Seria uma prática abusiva por parte do estabelecimento comercial.